Muito bem, vamos à nossa segunda aula de suporte, onde vamos praticar um pouco com as principais ferramentas do PhotoPaint, aquelas que você vai usar no seu curso de restauração de fotografias. Para isso já deixei aberto dois arquivos, um deles uma fotografia e a outra a nossa página em branco que criamos na aula anterior. Vamos aumentá-las para podermos ver uma outra coisa que podemos fazer quando há mais de uma janela aberta lado a lado. Quando você tiver mais de um arquivo aberto, basta ir aqui no menu Janela e escolher Alinhar lado a lado verticalmente. Dessa forma, as duas imagens se distribuem de acordo com o tamanho do seu monitor. Note também que as duas janelas têm uma leve tonalidade diferente. Isso é porque uma delas é a janela ativa e a outra não. Quando você clica numa janela, ela se torna ativa. Acostume-se a olhar sempre qual é a sua janela ativa quando você tiver mais do que um arquivo aberto. Então vamos deixar a nossa página em branco como a nossa janela ativa para podermos experimentar as ferramentas. Começamos aqui em cima com a primeira ferramenta, que é a seta de seleção comum. Basicamente ela serve para você selecionar objetos na foto. É um bom hábito sempre voltar para essa ferramenta depois de usar qualquer outra. Veja que diversas ferramentas possuem um pequeno triângulo preto aqui na sua parte inferior. Isso significa que dentro dela há um subconjunto de ferramentas. Clicando, abrimos esse subconjunto. Temos então aqui dentro uma ferramenta de transformação de máscara, que já veremos para que serve. Depois temos aqui o conjunto de ferramentas de máscara. Clicando, vemos que dentro temos um subconjunto com as principais máscaras que você irá usar em suas aulas. A primeira é a máscara de retângulo, depois temos a de elipse, a de mão livre, a de varinha mágica e a máscara de pincel. Todas elas você usará muito em suas aulas. Toda máscara serve para delimitar uma área onde se vai pintar, aplicar um efeito ou mesmo para definir uma área para ser recortada. Vamos vê-las em ação. Desenhamos então uma primeira máscara retangular aqui, clicando e arrastando. Uma máscara é sempre representada por essa linha pontilhada animada. Sempre que houver uma máscara na sua foto ou página em branco, significa que qualquer coisa que fizer depois, como pintar ou aplicar um efeito, será feito somente dentro dessa máscara. Se você tiver mais de uma, o efeito será aplicado a todas elas. Agora veja que se eu fizer um outro retângulo, o primeiro some. Vamos ver por quê, indo na nossa barra de propriedades. Veja que estamos usando o chamado modo normal. Nesse modo só se pode fazer uma máscara de cada vez, não importando se é de retângulo ou qualquer outra. Do lado aqui temos um sinal de mais. Esse é o modo aditivo, e com ele ativado eu posso fazer quantas máscaras quiser, porque agora estou adicionando máscaras. O mesmo serve, é claro, para o modo subtrativo, com o sinal de menos, para remover partes da máscara que não quisermos. Observe como nosso cursor também muda refletindo esses dois modos, mostrando o sinal de mais e menos. Acostume-se a prestar muita atenção nisso, porque é uma parte fundamental a ser aprendido para a restauração de fotos. Nos dois modos podemos não só acrescentar e remover máscaras, como juntá-las e separá-las assim. A máscara de elipse funciona da mesma forma. Depois temos a máscara de mão livre, que você também vai usar muito. Ela funciona de dois modos. Você pode ir clicando ponto a ponto, envolvendo a sua área, ou então como mão livre mesmo, como se estivesse desenhando. Ambas as máscaras você precisa finalizar com um duplo clique para fechá-las. Em seguida nós temos a de varinha mágica, que serve para selecionar áreas com um único clique, pegando aqueles contornos difíceis de se fazer à mão.
Note sempre a sua barra de propriedades e como ela muda conforme a ferramenta escolhida, justamente para você poder fazer os ajustes necessários. Acostume-se a olhar e usar muito essa barra em conjunto com as ferramentas que estiver usando. A varinha mágica é diferente das outras porque ela depende da tolerância. Mais ou menos tolerância determina como a varinha mágica detectará áreas contíguas na imagem. Isso é especialmente importante para áreas onde há muita variação de tonalidade, como em fotografias, e requer um pouco de prática até sentir quais valores usar em cada caso. Basicamente, um valor de 10 é perfeito para áreas planas, de tom chapado, que são fáceis de selecionar. Use valores maiores para quando precisar envolver áreas mais amplas, e valores menores para restringir o alcance da seleção, por exemplo, para evitar que invadam um outro tom. Depois temos a máscara de pincel, que funciona também à mão livre, mas é como se estivesse pintando sobre a imagem. Combine sempre os modos aditivo e subtrativo, tanto para criar máscaras como para apará-las. E para removê-las depois, use esse ícone vermelho aqui em cima, na barra de ícones. Ela remove de uma só vez todas as máscaras que estiverem na sua foto. É muito útil você olhar sempre aqui para ver se sobrou ou não alguma máscara indesejada. Se este ícone estiver disponível em vermelho, então há máscaras ativas na foto. Vamos dar uma olhada agora no menu Máscara. Aqui você pode fazer ainda outras coisas com as máscaras, como por exemplo expandi-las, pixel por pixel. Aqui você pode também apertá-las e remover lacunas que possam ter ficado, expandindo ou reduzindo conforme o caso. Uma última coisa muito importante sobre máscaras é a sua borda. Os contornos de uma máscara podem ser duras ou esfumaçadas, e é importante que você saiba quando criar uma ou outra, conforme o caso da sua restauração. Ainda aqui no menu Máscara, você pode deixar ativado Sobrepor Máscara. Quando ativado, qualquer máscara que você criar será mostrado nesse tom avermelhado. Isso não significa que o tom está sendo aplicado sobre sua imagem. Serve apenas para você ver a área que a sua máscara está pegando. Isso é muito útil quando você estiver fazendo muitas máscaras detalhadas, como verá na aula de restauração. Quando não precisar mais, desative do mesmo jeito. Lembra-se daquela ferramenta de transformação de máscara que mostrei no início? Vejamos como usá-la. Criamos primeiro uma máscara qualquer e ela está fixa sobre o fundo e não posso movê-la. Mas com essa ferramenta agora ela é temporariamente um objeto flutuante. Veja, eu posso rotacioná-la e posso movê-la e deformá-la como um objeto qualquer. Depois de modificada e posicionada, é preciso confirmar essas alterações e voltar ao modo normal para que ela seja outra vez uma máscara fixa. Isso é de grande utilidade no uso de máscaras, porque você sempre pode modificar o que criou. Vamos ver agora um bom exemplo dessas máscaras em ação sobre uma foto. Acompanhe comigo. Estou aplicando diversos efeitos nessas fotos, mas não se preocupe com isso por enquanto, porque a finalidade aqui é você ver como as máscaras funcionam. Você verá os filtros e os efeitos mostrados separadamente depois nas próprias aulas de restauração. Aproveite para ver como os modos aditivo e subtrativo foram alternados e as mudanças que acontecem na sua barra de propriedades.
A máscara de retângulo é muito usada também para selecionar áreas que pretendemos recortar, mas isso também pode ser feito pela ferramenta seguinte, que é a ferramenta de recorte aqui. Com ela você também envolve a área que você pretende recortar e depois dá um duplo clique para efetivar o recorte. Depois nós temos aqui a ferramenta de Zoom. Você pode ver que ela contém a lupa e a mãozinha. Aqui eu sugiro uma modificação. Vamos deixar valendo sempre a ferramenta de mãozinha, que serve para você movimentar sua foto com o mouse quando ela estiver ampliada na tela. Porque o Zoom pode ser acionado de diversas outras formas, como por exemplo com as teclas F2 e F3 e pela rodinha do mouse, além de clicar com a própria lupa sobre a imagem. A ferramenta da mãozinha também pode ser acionada facilmente com a tecla de atalho H. Depois disso temos o conta-gotas. O conta-gotas serve para pegar cores na imagem. Com o botão da esquerda você seleciona o que se chama de cor de primeiro plano e que aparece aqui nesse quadradinho. Os tons de primeiro plano são usados para, por exemplo, pintar com pincel ou então para escrever. Tanto as palavras como as pinturas que fizer usarão a cor de primeiro plano. As cores de segundo plano servem para o baldinho de tinta, para preencher áreas selecionadas com máscaras ou então o fundo. É claro que você também pode escolher suas cores diretamente na paleta de cores, com os mesmos botões da esquerda e da direita. Depois disso nós temos a ferramenta de borracha. Veja a sua barra de propriedades. Aqui você pode ver que estamos no momento usando uma borracha redonda, mas eu posso também definir uma quadrada ou escolher uma outra pronta de dentro dessa gaveta de pontas. Aqui do lado nós temos o tamanho, a transparência representada pelo símbolo da taça e o grau de enevoamento. Vamos fazer ajustes e voltar para a nossa foto. Veja que agora ela faz uma borda muito mais suave e esfumaçada. Isso é muito útil para você contornar partes de uma fotografia sem ser de forma dura. A borracha sempre apaga em relação à cor do fundo. Então, se o nosso papel é branco, ao apagar o fundo fica branco. Vamos ver um outro uso da borracha que vai muito além desse uso mais simples. Nesse exemplo, nós vamos ver diversas coisas em ação. Vamos ver a borracha usada de forma mais sofisticada, como numa restauração de fotografia, juntamente com o recorte de uma parte da imagem que vamos sobrepor. Vamos fazer isso usando também a máscara de mão livre para envolver uma parte da foto, copiá-la, trazê-la de volta e depois aplicá-la em outro local usando a borracha para uma perfeita integração com a foto. Veja como isso é feito. Outra coisa importante de você conhecer no seu computador é que ele usa parte da memória como área de transferência. Você já deve ter usado isso em outros programas, e no Photopaint funciona da mesma forma. Você pode copiar e recortar objetos para a área de transferência e depois trazer de volta.
Depois que apagamos as partes que não queremos na imagem, ela está pronta para ser fixada ao fundo. Isso é feito indo em menu Objeto e colar os objetos com um fundo. Isso também pode ser feito com a tecla de atalho Ctrl seta para baixo. Depois disso, nós temos a ferramenta de texto. Vamos escrever alguma coisa na nossa área em branco aqui. Por default, ou seja, por ajuste de fábrica, a fonte Arial vem pré-definida e no tamanho 24 pontos. Você pode usar qualquer fonte, é claro, que estiver instalada no seu computador e definir qualquer tamanho, assim como negritos, itálicos e sublinhados, conforme estiver disponível para a sua fonte. A cor da fonte será a cor de primeiro plano que estiver definida. Vamos escolher preto. Quando você termina de escrever, você volta para a ferramenta de seleção. E o seu texto é um objeto flutuante que pode ser posicionado em qualquer lugar. As modificações de tamanho refletem a diferença entre o nosso A4 em branco e o tamanho dessa foto. O texto só pode ser editado enquanto está flutuando. Uma vez fixado ao fundo, você não poderá mais editar o seu texto. Então, só fixe o texto ao fundo quando tiver certeza de que não pretende mais modificar isso. Ou então deixe seu texto flutuando e salve seu arquivo em CPT, que permite que textos fiquem flutuando para uma edição futura.
Depois temos 3 ferramentas muito importantes reunidas em um só lugar: a de remoção de olhos vermelhos, a ferramenta de clone e o pincel de retoque. Vamos dar uma olhada nelas então, uma por uma, começando pela remoção de olhos vermelhos. A ferramenta de clone funciona de uma forma bem específica. Com o botão da direita você define a área de onde você pretende pegar uma parte da imagem, e com o botão da esquerda a parte que você vai realmente pintar. Se eu quiser, por exemplo, clonar esta parte, basta clicar com o botão da direita aqui para marcá-la como alvo. E a parte que eu começar a pintar com o botão da esquerda vai transferir os pixels daquela área para esta outra área. Isso, é claro, tem que ser combinado com o tamanho do pincel, com o seu grau de enevoamento e também com a sua transparência. Vamos restaurar esse canto aqui onde está rasgado. Veja que eu preciso pegar áreas próximas adequadas e também no ângulo certo, para que elas possam cobrir a área necessária, ficando de forma realista e agradável. Você pode ir alternando rapidamente entre o botão da direita e o da esquerda, definindo rapidamente os ângulos e as áreas de onde você precisa pegar para cobrir a área nova. Com um pouco de prática, você fará isso com muita facilidade. Lembre-se sempre de olhar a sua barra de propriedades e definir os valores ideais de tamanho, transparência e enevoamento para que a sua clonagem saia bem feita. É muito importante também saber pegar áreas com os mesmos valores e tons da área que queremos corrigir, para evitar manchas e marcas e para que a clonagem fique absolutamente natural. Vamos ver um exemplo rápido agora de como usar o pincel de retoque. Observe os valores na barra de propriedades. Nas aulas de restauração você verá o pincel de retoque em ação em mais casos. Temos em seguida a ferramenta de desenhar formas. Abrindo, vamos dar uma olhada nas 3 principais que você poderia usar: a de retângulo, a de elipse e de linha. Vamos começar com a de retângulo.
Quando você desenha qualquer objeto, você deve definir antes aqui na barra de propriedades como será esse objeto. Por exemplo, se ele será preenchido ou não, se ele terá borda, se os cantos serão arredondados ou não, a sua transparência e se ele será também um objeto flutuante ou não. Vou escolher então uma forma sem borda, sem transparência e flutuante. E vou definir como cor de preenchimento essa cor aqui. Pronto, você pode ver que o objeto está criado e está flutuando e pode ser deformado como qualquer outro. Para fixá-lo, basta ir no menu Objeto e escolher fixar o objeto com fundo ou usar a tecla de atalho Ctrl seta para baixo.
O mesmo vale para todos os outros objetos criados com essa ferramenta. Vejamos um exemplo de como um simples retângulo pode ser usado numa restauração. Vamos ver agora um exemplo de como a ferramenta de transformação de máscara pode ser usada numa colorização de olhos. Como você viu, temos diversos tipos de máscaras e elas são todas usadas numa restauração de fotos, combinando o modo aditivo com o subtrativo e o enevoamento para a seleção de áreas precisas numa foto. Vamos ver um exemplo em que colocamos a figura de uma criança em um novo cenário. Acompanhe comigo.
Chegamos então ao fim dessa aula, onde vimos todas as ferramentas principais que você vai usar. Espero que você tenha aproveitado bastante e tirado várias dúvidas. Não deixe de ver também o Guia do Aluno, onde temos muito mais detalhes e dicas sobre partes técnicas do seu computador também. Nos vemos então na última aula de suporte, onde trataremos do escaneamento de fotografias. Até lá!